Seja bem-vindo a esta série Princípio Inteligente nas Plantas. Naturalmente, eu fui durante esses mais de 80 vídeos que foram, eu fui chamando a atenção primeiro que existe o princípio inteligente nas plantas e que esse princípio inteligente não é discutido no meio acadêmico oficial. As plantas não é vista por esse caminho. É uma visão reducionista, materialista das plantas, olhando as plantas numa visão biológica, social. Psicológica ainda tem algumas pessoas muito timidamente falando do assunto. E espiritual, ninguém, e pelo menos em termos de ciência oficial. Então, o que eu quis chamar a atenção, estou chamando a atenção, é que existe o princípio inteligente nas plantas e pode ser discutido porque tem muitas evidências científicas para que o assunto possa ser analisado. Existe muitas evidências científicas. Nós sabemos que o entendimento dos corpos energéticos dos seres viventes, nós podemos trazer a discussão para isso. Então, existe o corpo físico, um modelo de átomo, por exemplo, físico, que é usado mais aí o do Bohr. Mas o que acontece é que existe possibilidade de se discutir isto em termos de antimatéria, em termos se a planta tem um corpo vegetal, o corpo espiritual, o psicossoma e o princípio inteligente, nós podemos dizer o seguinte: também pode ser discutido esse psicossoma das plantas, na linguagem do André Luiz, ou o perispírito das plantas, ou outro termo qualquer, como os orientais usavam, corpo astral das plantas, ou pode discutir o corpo etérico das plantas, o corpo vital das plantas, mas pode também trazer a discussão até para o corpo mental das plantas, como o André Luiz chamava a atenção, ou até mesmo o corpo causal, se quiser, ou trazer as discussões psicológicas para isso. Então eu peguei alguns trabalhos da reflexão sobre isso. O tema é sobre o modelo do William Tiller. Por que eu escolhi William Tiller? O William Tiller é um professor titular de Stanford, grande universidade, é um chefe de departamento de ciência dos materiais, é respeitadíssimo na área dele, é reconhecido como um grande físico, um grande matemático, tem muito conhecimento. E ele traz porque nas teorias eletromagnéticas que estuda o átomo, estuda os seres, estuda os seres viventes, os seres materiais, de um modo geral, ele não tem nada. Na teoria eletromagnética atual, não existe modelos matemáticos para as formas etéricas que possa ser discutido. Etérica do homem, do animal, da planta, no caso específico da planta. Então, esse William Tiller, esse professor de Stanford, ele cria um modelo matemático para se estudar do assunto. Um modelo matemático que possa ser discutido através do modelo dele, o corpo etérico e o corpo que ele chamou corpo astral, seria o perispírito dos espíritos para discutir nas plantas. Ele cria um modelo, ele faz uma adaptação do modelo do Alberto Einstein, que é esse modelo do Alberto Einstein que vamos ver aqui nessa imagem. Deixa eu ver se essa imagem se consigo localizar aqui.
que é o modelo do Alberto Einstein, do Alberto Einstein, porque aqui é a letra, esse modelo, que o Alberto Einstein, a equação conhecida dele é que energia é igual matéria vezes velocidade da luz ao quadrado. Isso é a equação do Alberto Einstein, na simplicidade, porque na realidade ela é mais complexa, que foi o Alberto Einstein e Lorentz fizeram uma transformação nesse modelo. E o Tiller, ele pega essa transformação do Einstein e Lorentz e que cria uma equação matemática para se discutir o assunto. Ele coloca que a energia é igual a equação tradicional do Einstein, massa vezes velocidade da luz ao quadrado, só que ele trouxe uma raiz quadrada. Raiz quadrada de menos 1, raiz quadrada de menos 1 vezes a velocidade ao quadrado, dividida pela velocidade da luz ao quadrado. Então ele vai chamar a atenção disso. Aqui fica energia, velocidade da luz, C, massa e velocidade. Então ele traz essa equação que aí eu gostaria de vocês a gente pudesse entender. Nessa equação dele, ele vai estudar a velocidade da massa e ele coloca que essa velocidade que é aceita pelos físicos é a velocidade da luz como a velocidade máxima para estudar a massa material, a velocidade da luz. E o Tiller traz a possibilidade de você discutir a velocidade acima da velocidade da luz, que de um modo geral não é aceito pelos físicos, essa equação, de um modo geral. Tem físico que aceita. Tem inclusive um físico muito bom, deixa eu ver aqui se eu vejo o nome dele, vou chamar a atenção, que ele chama atenção para a possibilidade de se estudar isso. Olha o que eu escrevi da teoria do Tiller, que nós vamos ainda discutir. Ele chama atenção que, inclusive, o André Luiz chamava atenção que a matéria é energia coagulada. A matéria é energia coagulada. No modelo dele, ele considera o número -1 como um número imaginário. A maioria dos físicos não acredita em números imaginários, ele não trabalha. Eles acreditam que a velocidade da luz máxima é o que a matéria pode se deslocar. Matemático Charles Moses, é aquele que eu queria falar, é aquele cientista, é um matemático Charles Moses, que é professor, também consagrado, diz que raiz quadrada de -1 pertence ao hipernúmeros. Olha o que é que ele usa. Charles Moses acredita que equações teóricas, quântica e eletromagnética, os hipernúmeros sejam válidos. Ele está chamando a atenção que isso pode você trazer à discussão. Vamos de novo aqui para a imagem. Então, a velocidade da luz, ele fez esse gráfico aqui, esse gráfico matemático, chamando aqui a energia, aqui a velocidade da luz, saindo do ponto zero, indo, como ele bota, na direção de mais infinito. Então, na realidade, ele diz, vai até a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, quase 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz máxima. Só que ele diz o seguinte, quando você admite na raiz quadrada esse hipernúmero, você pode trabalhar acima da velocidade da luz. É como
Se teoricamente eu jogasse um objeto e esse objeto pegasse a velocidade da luz, se ele passasse da velocidade da luz, ele ia ficar -1, -2, -3, ele ia cair numa velocidade, como ele pega aqui, ó, a velocidade aqui e a energia, ele cai em menos infinito. Então ele chama a atenção o seguinte: toda vez que tiver acima da velocidade da luz, que ele chama modelo espaço positivo, tempo positivo, você pode estudar os corpos e massas materiais normalmente pelas equações normais que existem na matemática, que os físicos todos aceitam, que é determinando a velocidade da luz como a velocidade máxima para as massas. Mas ele diz, quando você vai pegar a velocidade abaixo dessa velocidade da luz, você vai cair em outros corpos. É como, aqui eu fiz um desenho, olha esse desenho aqui. É como se fosse aqui a planta, e depois da planta, você vai ver o que ele chama de corpo etérico. Essa parte aqui, que no desenho, nesse desenho que eu fiz, é o corpo etérico. E logo depois do corpo etérico vem o corpo, o perispírito, ou o corpo astral, que queira chamar esse corpo, ou psicossomático, como André Luiz chamava, esse corpo aqui. E depois, aí depois você vai ver o corpo etérico, depois você vai ver o perispírito, olha o perispírito aqui, depois você vai ver o corpo mental, que é ainda matéria, porque o corpo mental, o perispírito e esse corpo etérico, ou duplo etérico, o corpo vital como queira, é como se fosse tudo fazendo parte do mesmo perispírito. Depois você vai entrar na esfera lá espiritual, do inconsciente atual, do inconsciente passado e do inconsciente puro. Mas eu queria chamar a atenção o seguinte: saindo da planta, você quando envereda para o corpo etérico, o perispírito, o corpo mental, você já está numa velocidade acima da velocidade da luz. Ou seja, você já está no espaço-tempo negativo, que aí abre uma série de discussões esse espaço-tempo negativo, porque a planta, ela tem o corpinho dela aqui, mas existe um modelo antes dela ser formada, esse modelo. Esse modelo está no espaço-tempo negativo, que vai formar um espaço-tempo positivo aqui quando ela virou, porque ela virou planta, ela vai trabalhar na árvore. Então, muitas reações acontecem nesse espaço-tempo negativo. Quando esse professor Tiller cria esse modelo, que ele adapta, faz uma adaptação do trabalho do Alberto Einstein e de Lorentz, e ele faz uma adaptação para ele abre esse espaço para discutir espaço-tempo negativo. Esse espaço-tempo negativo, que é onde está situado esse corpo, esse corpo. É como se você pegasse aqui os átomos que está nesse espaço de tempo, de pegar um exemplo aqui, o modelo de átomo que é no corpo vegetal, que aí não existe esse modelo de átomo no corpo vegetal, o átomo, com um elétron girando em volta do núcleo, e o núcleo inicialmente tinha duas partículas, era o nêutron e o próton. Agora, esse núcleo já tem muitas partículas conhecidas dentro do núcleo, mas esse modelo vai dar origem ao modelo aqui do átomo, do perispírito ou psicossoma, que é espaço-tempo negativo, porque ele tem, onde era o elétron negativo, ele passa a ter agora
numa dimensão antimatéria, um elétron positivo. E o núcleo que era positivo, ele passa a ser negativo. Aí o cara diz, isso no modelo que você pode trazer aqui para a discussão. Esse modelo inicial eu fiz algumas mudanças do modelo criado pelo professor Hernani Guimarães. Só que o Hernani Guimarães criou o modelo para explicar a matéria psi. E aí ele colocou bio, intelecto, eu não trouxe essa parte dele, mas eu trouxe parte do raciocínio dele. O Tiller está criando um modelo matemático para a discussão. O Hernani Guimarães está criando um modelo geométrico para a discussão. Naturalmente que esse modelo vai vir também do corpo mental, que ele vai ter outro modelo, que nós vamos discutir depois. Mas o que eu quero dizer que esses modelos aqui de átomo, ele está correndo numa velocidade acima da velocidade da luz. É o modelo espaço-tempo negativo. E esse modelo espaço-tempo negativo abre brechas para nossas discussões. A matéria espaço-tempo positivo só existe na velocidade inferior da luz. A matéria espaço-tempo positivo e negativo. A matéria eletromagnética, porque toda matéria, toda partícula, por exemplo, o átomo, ele tem uma corrente elétrica. Ele tem, porque tem girando ali, ele tem corrente elétrica. E se tem corrente elétrica, você logo depois tem corrente magnética. É natural. Perpendicular vai ter corrente magnética. Então, na velocidade abaixo da velocidade da luz, ou seja, até onde a luz vai, que é o que estuda aqui a massa, ela tem matéria espaço eletromagnética, só porque ela é negativa. E ele chamou, o Dr. Tiller chamou de tachyon, a partícula de velocidade maiores do que a velocidade da luz. Quando tem uma velocidade acima da velocidade da luz, ele disse que as partículas, ele usou esse termo de tachyon. A matéria espaço-tempo positivo está associado às forças de eletricidade e da radiação eletromagnética. Ela tem a velocidade eletromagnética. A matéria espaço-tempo negativo é magnético-elétrica, é o contrário. Ou seja, no corpo espiritual, no corpo etérico, no perispírito, normalmente é a força magnética que vai dar origem à força elétrica, à corrente elétrica. Isso vai acontecer, vai ter necessidade, porque essas informações vindo de cima para baixo, ela vem magnético-elétrica. Porque ela é magnético-elétrica. E o magnetismo, nós ainda temos dificuldade de entendimento, porque o homem ainda não sabe separar os o material que forma esse magnetismo. Porque a partícula do átomo físico, carga elétrica positiva ou negativa, as partículas do átomo físico têm carga elétrica positiva, negativa ou neutra. É assim que funciona. De todas as partículas do átomo. Na teoria eletromagnética, porque os monopolos magnéticos, olha a outra tem carga elétrica positiva, negativa ou neutra. Na que estuda o eletromagnética, os monopolos magnéticos, partículas com cargas magnéticas norte ou sul, deve existir na natureza. Isso tem na natureza.
Ninguém isolou os monopólios magnetos. Ninguém isolou. As partículas do monopólio magneto é do domínio tarquiônico, porque ele chamou carga tarquiônica, dessa carga que ele disse que no espaço negativo, que ele chamou taquiônica, ele falta equipamento apropriados ainda para estudar esses monopólios magnéticos. Por que falta? Porque tudo indica que a base está nessa velocidade acima da velocidade da luz. Tudo indica porque nós temos experiências mostrando, por exemplo, com plantas mesmo. Você pega as plantas e você pega a água que colocou o ímã na água, e ela acelera o crescimento. Ou seja, força magnética acelerando o crescimento. Você pega os médios paranormais sensitivos, que têm a capacidade de curas com imposição de mãos, você faz isso nas plantas e ela cresce numa velocidade grande por força magnética. Já tem trabalhos desse caminho. Era mais difícil antes, mas agora já começa a apresentar trabalhos. Não tem ainda isolamento, porque essas forças estão acontecendo na velocidade acima da luz. E o homem ainda na ciência, ele nos trabalha com hipernúmeros, não trabalha ainda entendendo essa força como a força que está na antimatéria. Ele trabalha querendo olhar, só estudar o que ele pode mensurar. Mas ele pode mensurar aqui até um ponto, que é onde vai a nossa capacidade. Na frente, com o homem avançando, ele vai avançar. Com certeza vai estudar isso muito, muito bem. As partículas do monopólio magnético e do domínio taquiônico, falta equipamento apropriado. As partículas espaço-tempo negativo, ou seja, o corpo etérico, o corpo astral, o perispírito, o psicossoma, o corpo mental, que quiser, deve ter massa negativa. Ele tem que ter massa negativa. A propriedade da matéria espaço-tempo negativa deve ter entropia negativa. Essa entropia, eu vou depois um capítulo só, uma palestra, só sobre essa entropia, porque é muito importante nessa compreensão disso para as próprias plantas. Então, espaço-tempo negativo deve ter entropia negativa. Quanto maior a entropia, grau de desordem do sistema. Maior a entropia positiva, maior graus de desordem. Tende a desintegrarem. Mas a matéria acima da velocidade da luz, ele tem uma entropia negativa, ou seja, forma o contrário. Por isso que os seres viventes, ele vai de encontro à segunda lei da termodinâmica, porque ele tem entropia negativa. Essa entropia está envolvida no ser vivente, porque o ser vivente, ele tem o corpo, o perispírito, e tem o corpo etérico. Então, o homem tem isso, o animal tem isso, e a planta também possui. Mas os seres inferiores às plantas também possuem. As bactérias, vírus, fungos, tudo possui. Nos viventes, as propriedades de entropia negativa, grão decrescente de desordem. Os viventes absorvem matéria-prima e energia se auto-organiza. Ele faz o caminho contrário da desordem, se auto-organiza. A força vital é uma entropia negativa. O Bernard Grant é um cientista. Ele estudou o crescimento acelerado das plantas, tratando com água, tratada com ímã. Como ele fez também analisando de pessoas dotadas de poderes curativos com imposição nas plantas. Ele chama dessa natureza magnética. Então, voltando à imagem aqui,
para vocês poderem entender. Então, eu comecei dizendo que o Tiller criou um modelo matemático para discussão do corpo etérico e do corpo do perispírito, que ele chamou, no caso, o corpo astral, foi a termo dele, porque acho que ele conhece o esoterismo, não conhece o espiritismo, por isso que ele usou esse termo. E ele usou a equação do Alberto Einstein. A energia é massa vezes velocidade, massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Que quando o Alberto Einstein trouxe essa discussão, também ficaram em dúvidas na época. Até quando veio a bomba atômica e viram que ele tinha toda a razão. A massa tem essa energia, porque na realidade a matéria é energia coagulada. O Alberto Einstein chamou a atenção. Só que o Tiller, ele trouxe uma da transformação da Einstein-Lorentz, ele traz a raiz quadrada de -1 para essa equação. Então, quando ele traz a equação -1, ele cai no hipernúmero, no número imaginário. E esse número imaginário, que não é aceito pela maioria dos cientistas, mas eu disse que o Tiller traz trabalho, e mais alguns trouxeram também aprovaram esse trabalho, e aí ele abre espaço para discussão matemática. Discussão. Normalmente na ciência, muitas vezes você cria um modelo matemático, tempos depois você às vezes descobre ou cria um modelo geométrico, depois você descobre aquilo, aí você vai descobrindo cada detalhe, é assim que funciona. Você pensa como? Descobriu o elétron, alguém falou do elétron, depois o sujeito viu que o elétron existia e que tinha carga negativa, depois fizeram o cálculo matemático, viram que o elétron tinha massa, tinha velocidade, ele ia vendo como é isso. Depois, você vai trazendo discussões. O André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, psicografado pelo Chico Xavier, ele chega a dizer que o elétron é divisível. Até agora os cientistas ainda não trabalham com isto, mas tudo indica, porque o elétron trabalha como partícula, como onda, e o elétron tem massa, pode ser divisível. Agora já começam a descobrir que junto do elétron, descoberta mais recente da física quântica, tem a partícula muon e a partícula tal, que trabalham junto. Que ainda as pessoas não entenderam ainda por que essa partícula está aí. Mas essa partícula é importante, porque essas partículas também têm os neutrinos. Os neutrinos que tem partículas assim dessas. Então essas partículas, então o átomo está lá. Está lá a molécula, ela vai formar, pega o átomo inicialmente era o núcleo e o elétron, ali girando. O núcleo inicialmente era só nêutron e próton. Depois se sabe quase 100 partículas que tem lá dentro deles, as partículas, e depois essas partículas, o próton é formado pelos quarks, depois essas partículas vai correndo numa direção que tudo indica que vai correr na direção da luz. A luz, por isso que diz, lá o Evangelho diz, fez-se a luz. Então eu queria chamar a atenção para essa velocidade espaço-tempo negativo. É discussão científica, é discussão que já é aceito pelo número grande de pessoas. Esse professor mesmo que trouxe é professor respeitado no meio acadêmico científico, professor de Stanford. Ele traz o modelo, pega a parte do Albert Einstein e traz a discussão, e você cria um modelo matemático para discutir agora corpo etérico, você tem discussão de corpo do perispírito, você pode trazer a discussão do corpo astral, se usar o termo, ou de corpo mental, ou só do perispírito, mas na realidade você traz a discussão matemática. E eu digo que tem a discussão já do modelo geométrico. E aí nós podemos ver uma série de reações em cima desse caminho. Então a planta, eu estou chamando a atenção nessa discussão das plantas, que dá para trazer a discussão do princípio inteligente com seus diversos corpos.
energético, numa discussão espiritual energética, acadêmica, para trazer a discussão para uma série de esclarecimentos. Inclusive, como eu disse, a planta crescer rápido na hora que ele usou água com imã, a água com imã, e a imposição de mãos daqueles médios que usaram o seu magnetismo para fazer isso. Tem discussões. Em homens já tem muitas discussões, em plantas também tem, mas eu só querendo saber, dizendo o seguinte: há evidência científica para poder discutir o assunto. Nós vamos continuar nessa série, ainda, bastante material. Fica atento e vá ligando, e se você gostar, passe para frente, abra o espaço de discussão sobre o princípio inteligente das plantas, porque precisa urgentemente ser discutida no meio acadêmico, ser discutida no meio dos agrônomos, dos estudiosos de plantas, de quem estuda o desenvolvimento vegetal, porque no século que já estamos, não dá mais para esses temas não vir para a discussão dos seres viventes. Até o próximo encontro, meu irmão. Boa sorte e Deus te guarde.